Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso 22º episódio do podcast. Esse podcast que está assim, alcançando muitas pessoas com informações que geralmente a gente não encontra em qualquer lugar, em qualquer roda de conversa. Então, assim, é a primeira vez que você está chegando, tem muito conteúdo para trás para você ver. Pega um dia aí, faz um Netflix, um NetDoulas e assiste todos os episódios. E você que está acompanhando a gente, então se prepara que o assunto de hoje é muito, muito, muito importante, tá? Principalmente para quem está na gestação. E se você não está gestante, mas conhece alguém que está gestando ou que já está assim com um bebezinho, já encaminha, porque hoje vai ser muito importante, tá? Vamos assistir a nossa vinheta e a gente já começa. Vamos lá. Quem cuida com carinho de outra pessoa. Então, eu sou a Joyce, sou doula e educadora perinatal no Instituto Papo de Gaia, né? Eu ia falar doulas de Gaia também. Então, assim, hoje nós estamos com um assunto que talvez muita gente já ouviu falar em algum momento, mas não consegue identificar o que realmente é. Então, hoje nós vamos diferenciar depressão pós-parto, baby blues e disforia puerperal. Você já ouviu falar sobre isso? Nossa, que nome estranho, nunca ouvi. Então, assim, senta aí que hoje a gente vai ter um assunto muito importante, muito, muito mesmo. E para falar desse assunto tão importante, não poderia ser ninguém menos que a nossa psicóloga Marixa Ungerer, hoje como psicóloga aqui, né? Hello, people! Olha, sentado do outro lado, hoje fui lá no meu guarda-roupa e falei, nossa, conteúdo de papo, conteúdo materno, conteúdo, né, Joyce, que naturalmente ele é feito para você e é muito comum na nossa roda de conversa, nos nossos momentos no Instituto da Papo de Gaia. E tem uma curiosidade muito bacana, Joyce, que eu não sei se você sabe, eu tenho a certeza que a maioria das mamães e de todos os nossos seguidores, perseguidores que nos acompanham aqui não sabem, é que a Papo de Gaia, o primeiro trabalho da Papo de Gaia foi para falar sobre depressão pós-parto. Então, para mim, esse assunto é um assunto que, além de ser psicóloga há mais de 20 anos, lidar com a saúde feminina, caminhar nesse lugar perinatal, parental, com os cuidados, né, da saúde mental, que é cada vez mais prioridade, que tem essa importância na nossa vida, olha como ainda é um assunto atual, né? E aí, com esse desabrochar das nossas redes sociais, depressão pós-parto, disforia puerperal, baby blues, a gente até fez um tricadilho aqui. Nossa, agora eu fiquei com medo de enrolar a língua. E aí, justamente para falar para você assim, e aí, qual é o caminho, qual que é o drops, né? O que tá rolando? Afinal de contas, o que é cada coisa? O que significa? O que eu tenho que me ater, me antenar? E esse assunto, ele não deve ser só, Jô, um assunto que venha para a gestante, sabe? Eu tenho para mim, nesses anos todos de instituto, como psicóloga, que é um assunto depressão, ansiedade, exaustão materna, hoje que nós estamos então em alta também, esses são temas e assuntos que eles vão permear por muito tempo a nossa vida. E se nós não nos atermos a esses quadros que nós estamos vivendo, cada vez mais caóticos, com dificuldade, eu percebo que a nossa sociedade, nós enquanto seres humanos, nós estamos nos perdendo ao longo dessa caminhada, né? Porque vai passando, entra no modo, eu sempre falo que modo zumbi automático, que é naturalmente você tá entrando por uma porta, a porta abre, viu, gente? Não tem toque-toque, não. A porta abre, você passa por ela, quando você menos imagina, você já está no olho do furacão. Então, depressão pós-parto é um assunto que começou nas nossas rodas de conversa, permeados aí, na verdade eu quis começar esse movimento dentro da Papo de Gaia
hoje como fundadora, né? Isso há já 10 anos atrás, eu estou falando de 10 anos atrás, que parece que foi ali, né? Mas já tem uma estrada aí. E que eu sou uma mulher, eu sou uma mãe que vivi uma depressão pós-parto, né? Então, quando a Papo nasce, E aí, olha, volta uns episódios aí atrás, porque eu contei sobre um pouco da história da Papo, os nossos inícios, os inícios de todos os pilares. A depressão pós-parto, esse cuidado de pós, dentro da saúde materna e familiar, é algo para mim que é um carinho, é um lugar assim que eu vejo com muito primor, porque passamos por isso o tempo inteiro, né? Não sei se você passou por isso também, Jô, você passou? Olha, no episódio em que eu estava do outro lado, eu até comentei que eu não sei como, porque eu não sabia identificar, né? Então, é um assunto que realmente não é tão falado, assim, e que, infelizmente, assuntos em relação à maternidade ainda são muito escondidos, né? São vistos muito como algo que não tem tanta necessidade de exaustão materna, por exemplo, é algo que não é todo mundo que entende que realmente é perigoso, né? Então, assim, se eu sei sim, hoje, né, entendendo alguns sinais, alguns sintomas, sim, mas eu não sabia como lidar na época, né? Não consegue nem identificar, né? A gente não identifica. Só vive, só passa, assim. E aí depois fica aquela sensação de que você passou por um furacão e só passou. E a gente acha, se a gente não entende, a gente acha que é normal, que é isso mesmo, porque é isso que as pessoas trazem pra gente, que não, maternidade é assim mesmo, pós-parto é assim mesmo. E aí a gente talvez entra umas pessoas que não consegue passar assim, porque eu passei sem saber, mas tem muita gente que acaba entrando numa depressão realmente profunda, séria e que precisa de ajuda, né? Então a gente saber identificar, principalmente você que conhece alguém que está gestando, né, o acompanhante, a família, é importante estar olhando também esses sinais e sintomas, né, para poder ajudar essas pessoas. Existe um lugar na minha vida, sabe, Joyce, que talvez tenha sido uma visão, inclusive, da minha mãe. E ainda quando lá na faculdade eu comecei a estudar sobre comportamento, comecei a estudar sobre personalidades, sobre fenômenos da vida social. Eu sempre dizia algo para minha mãe assim, que ela às vezes não entendia, mas escutava, e depois ela me trouxe essa fala. Eu dizia para ela assim: mãe, a psicologia, ela é a faculdade, ela é a profissão do futuro, porque no futuro todos vão adoecer, muitos vão adoecer. Isso já, né, há mais de 20 anos atrás. A gente está falando sobre um processo de anomalia do ser, enquanto essa construção filosófica de ideal, de qualidade de vida, onde as pessoas elas simplesmente passam por processos emocionais e de influências, hoje, né, influenciadores, e que naturalmente entram na nossa rotina, e que a gente literalmente para de se questionar, a gente perde o senso crítico. Então eu dizia isso para minha mãe, eu falei: mãe, porque ela dizia assim: minha filha, você vai fazer psicologia, tem certeza? Vai viver do quê, como, quando, né? Tem certeza? Quase dizendo que eu ia ser artista para ela. E eu falava: mãe, fica tranquila, porque trabalho vai existir, haverão sinais, pronto. Quantos sinais? Passou-se os anos e a minha mãe hoje dizia: pois é, Marixa que tinha razão. O mundo enlouqueceu, e graças a Deus que existem pessoas que estão conectadas nesse caminho da saúde, de estudar, e cada vez mais vem trazendo nos processos de estudos, nas evidências, todas as indicações reais dos profissionais que estão antenados, que estão de verdade abertos a esse caminho da mudança, para serem geradores transformadores da vida das pessoas. Então hoje falar sobre comportamento, ainda mais no lugar da maternidade, que é um lugar muitas vezes, como diz, né, Laura Gutman no livro dela, agora eu vou esquecer o nome do livro, das sombras, Maternidade, o Encontro das Sombras, isso. Ela traz nesse livro que é uma excelente recomendação para que a gente possa
ler, não importa o momento da vida, leia, porque é uma literatura maravilhosa. E ela traz justamente esse recorte, que diz assim, que é um dos momentos mais sombrios e que a gente se encontra com o nosso antagonista, que é o encontro com as nossas sombras, que a gente evita as sombras o tempo inteiro. Mas é inevitável entrarmos em alguns momentos de estar de frente com as suas sombras. Então, se você não tem um bom diálogo, né? Quem nunca fez terapia, quem nunca passou por um acompanhamento terapêutico, nunca conversou com um psicólogo, seja bem-vindo, está aberta a nossa sessão hoje, terapêutica, no Chama Doula, com o maior amor possível para poder trazer esse assunto para você da melhor forma, que chegue aí com muito carinho, todas as palavras que a gente vai falar hoje sobre depressão, né? E como a Joyce já sabe, eu falo muito, se deixar eu fico aqui, falo, eu tô que isso aqui virou um podcast, porque eu falo mesmo, né, Joyce? Não, mas então vamos começar. Hoje é uma consulta, então, com psicóloga. Então, pra gente começar a nossa consulta, nós mulheres passamos por um turbilhão de hormônios, uma montanha-russa de hormônios, né? Então, na gestação temos muitos hormônios ali, e aí logo após o parto nós sabemos que tem uma queda de hormônios e elevação de outros hormônios, o que deixa a mulher, né, no caso, com essa sensação de que o emocional dela tá bem abalado, assim. Falando assim, né, o emocional da gestante realmente, da puérpera, fica realmente muito abalado. E como é que a gente vai identificar o que é normal para uma mulher que acabou de ter um bebê e o que já tá indo para uma depressão que a gente tem que ficar em alerta? Bom, pra gente entrar nesse lugar já de cara, né, nessa narrativa aqui, gestamos, independente da forma como foi essa gestação, de baixo risco ou alto risco, parimos, independente da forma de via de nascimento, seja parto normal ou cesariano. O que naturalmente nós vamos viver, todas nós, é o pós-imediato, esse movimento do puerpério que abre aí é uma porta. Nasce um neném, nasce uma mãe, nasce um coque, nasce uma culpa, nascem hormônios, nasce uma amamentação, nasce um novo contexto familiar, uma nova mulher, uma casca que saia. Nossa, eu posso trazer aqui várias analogias sobre esse processo. E tudo isso vai permear, antes de tudo, a ideia de sabermos naturalmente a diferenciar alguns processos. De frente já, eu quero que você anote aí. Baby blues, disforia puerperal são dois termos que a gente usa para falar da mesma coisa. Depressão pós-parto já é uma outra classificação contínua nessa linha, que é o processo do sintoma estabelecido que vai vir nessa caminhada ao longo do tempo e que a gente vai entrar nessa doença mental hoje que gera inúmeros sinais. Entendido isso, então agora eu posso dizer para você assim, Jô, toda mulher que pare, entra nesse universo já inicialmente, qual é o momento que a gente entra nisso tudo? Vai variar um pouquinho de mulher para Maria, eu já ia falar, de Maria para Maria, porque nós não somos iguais, então não jorramos os hormônios iguais. Agora, qual é a diferença do baby blues para depressão pós-parto ou a disforia puerperal? No baby blues, que ele é muito mais, uma forma como a gente fala mais popularmente, é o momento que a gente vai atrelar o estresse do parto. Nós vamos atrelar a vivência, né, desse trabalho de parto, seja ele um trabalho de parto mais longo, menos, a gente vai atrelar esse plano de parto. Se a mulher ela teve todos os direitos assegurados, se ela bebeu, ela comeu, ela teve direito a essas pausas. Então isso tudo são olhares que a gente vai colher no pós-parto, que vai dizer muito sobre como que essa mulher está chegando no pós. Uma outra analogia de exemplo. Imagina que você corre uma maratona, passa pela faixa. Qual é o sentimento que você fica quando você fala, ufa, acabou? Depende o quanto eu me desgastei, né? Exato. O quanto eu me preparei. O quanto você se preparou, como que foi essa trajetória e o ufa no final, porque aí no ufa, ai, nossa, acabou, né? É aquele, ufa, cheguei, que bom, ai, até que enfim acabou. Por um lado, mas por um outro a gente tem uma estafa física, nós temos uma estafa mental
e automaticamente nós já estamos passando esse processo todo com um bebê no colo. Porque para o bebê existe baby blue? Não existe. Ele nasceu, o bebê é a maravilha de Deus tão perfeita que para ele, se aqui fora foi uma tsunami, para ele não foi nada. Ele simplesmente estava programado para vir ao mundo. Salvo, claro, os bebês que são acordados, né? Os bebês que passam por processos de serem nascidos. Esses bebês a gente até traz uma visão que é você tá lá dormindo gostosinho e de repente alguém vem, acende a luz, desliga o ventilador, levanta, vamos, né? Como é que você chega? Como é que você acorda? Meio assim, opa, o que está acontecendo, né? Então, às vezes, a experiência para esse bebê é um pouquinho estressante nesse sentido. Entendi. Porém, quando a gente entra nesse movimento já do pós, nós chegamos com um ufa no final. Ai, meu Deus, E aí precisamos olhar para esse processo todo e automaticamente, para as que viveram um trabalho de parto, para as que passaram por um primeiro movimento de trabalho de parto, nós vamos ter jorrado no nosso organismo hormônios importantes, porém hormônios também que vão nos levar a um pico de estresse, que isso tudo vai vir junto com o baby blues. Então o baby blues, ele é muito enraizado, ele é muito irrigado com os nossos hormônios associados com os processos físicos e mentais de todo o processo vivido. Mas ele é de fato assim um selo marcado, muito atrelado com os hormônios de estresse. Então a gente tem aí todos os hormônios de estresse que vão ser a adrenalina, a noradrenalina, a gente vai ter o cortisol, a ocitocina, porque, como eu disse antes, as mulheres que passam por um processo de trabalho de parto, elas vão jorrar naturalmente mais ocitocina, mais melatonina, mais a própria relaxina, para que o processo da amamentação, do colostro, eles aconteçam. Só que isso tudo, pensa que o nosso corpo é uma máquina. Vai ter que esquentar, tem que trabalhar, conectar todo mundo. Gente, levanta, vambora, neném tá nascendo, nasceu, tem que ter colostro, tem que ter leite, e isso independente de você estar cansado ou não. Então, os hormônios, eles são carreadores. Imagina assim um trem agora com seus vagões. E onde esse trem, né, essa cabine lá na frente, é o comandante que vai dizer assim, os vagões podem até estar cansados, mas enquanto o líder lá na frente está puxando todo mundo, simplesmente vai. Não importa se você passou 3 horas, 4, 5, se foi muito ou se foi pouco, o importante é que os hormônios eles precisam estar presentes, né? Então, o baby blues, desse primeiro movimento do nascer, ele vem mesmo irrigado com uma emoção muito grande, porém, ele vem também com uma preocupação, que aí a gente divide um pouco os quadrantes do físico, da estafa física e do mental. Associado aos dois, nós temos um processo de baby blues. Então, como identificar? Primeiro, antes de tudo, é lembrar como é que foi sua trajetória. Como é que foi o seu parto? Foi estressante? Não foi? Teve processos de respeito ou desrespeito? Você tá com uma doula do lado que está ali olhando, que sabe qual é o teu comportamento, sabe das tuas preferências? Você tá se alimentando? Porque tem mulher que não se alimenta, né, Joyce? Tem. E aí, eu sempre fico nesse lugar aí, água que é fundamental, vital, né, gente? Água. Para uma mulher que acaba de parir, tirando a cesariana, que a gente vai respeitar o tempo para hidratação. Essa mulher ela não vai ter o acesso, então a gente também tem um impacto diferenciado para os dois processos, para baby blues e essa relação da disforia puerperal a nível de cansaço, estresse, e aí insônia, enfim, são alguns dos sinais que a gente pode começar a perceber. E aqui não tem ainda dor na mama, pega errada, porque muitas vezes eu escuto, eu acho que eu tô com um baby blues, eu acho que eu tô com alguma coisa, porque eu tô com muita dor no meu seio, tô com muita dor na amamentação. Calma, uma coisa é uma coisa,
outra coisa é outra coisa. Quando eu vier aqui vestida com a roupinha branca de consultora, né, para diferenciar as personalidades, a gente vai falar sobre esses processos todos. Mas aqui, Jô, tem essa relação que a gente consegue dividir esses caminhos todos e que é muito legal as mães, as mulheres e os acompanhantes a terem esse olhar. E principalmente, mais uma vez, se você não tem uma profissional para chamar de sua, tenha, porque faz a diferença. Inclusive, a gente faz muito esse contato com o acompanhante, com a família, nós como doulas, porque são eles quem vão nos ajudar a identificar se realmente é um baby blues, que a gente vai observando, se já tem que entrar com alguma orientação de uma psicóloga. Então, é muito importante que o acompanhante esteja atento para encaminhar para a doula, quando tem a doula, e pedir ajuda, né? É um lugar muito próximo, né? Tem mulheres, por exemplo, que no meio ali, né, no trabalho de parto normal, entre o ativo transitório e o expulsivo para o nascimento, a gente já começa a ter uma pré-percepção de como que vai ser esse início de puerpério, né? Porque aí a gente já começa a ver as horas que se seguem. Lembrando que baby blues todo mundo vai ter. Para quem passa por um processo de cesariana, esse baby blues muitas vezes ele vem um pouco mais atenuado. Por quê? Porque no parto normal, a mulher consegue já tentar ter uma recuperação. A gente chega lá para o companheiro ou para a pessoa que está acompanhando essa mulher no pós e diz assim, olha, ela perdeu muita energia, ela gastou todas as forças que ela teve. Então, essa recuperação, ela precisa ser mais nutritiva, acolhedora, dando tempo para ela dormir, descansar, tomar um banho. Isso já é imediato no pós, né? Então, a gente já consegue trazer uma melhoria de atendimento, de recuperação depois dessa corrida toda. Você consegue ter uma recuperação melhor. Para quem passa por uma cesariana, ainda vai aguardar 8 horas, 12 horas deitada, dando de peito, não podendo se mexer, não podendo erguer a cabeça. Então, assim, pensa que em 8, 12 horas, o parto normal, a mulher ela já levantou, muitas vezes ela já está tomada banho, ela já está comendo sentada, ela já está numa outra dimensão. Inclusive, a amamentação é muito mais fácil, né? Só da gente falar aqui, mesmo quem nunca teve bebê vai conseguir entender só da gente falar. Quem passou por uma cesárea, tá ali no pós-parto, não pode se mexer, não pode levantar a cabeça. É ruim para colocar o bebê para mamar. E aí, se não tem uma pessoa que está preparada para ajudar, o acompanhante às vezes não sabe como colocar esse bebê para mamar. Então, fica ali, você fica toda torta, né, para conseguir fazer, você não faz direito. Já uma mulher que passou por um parto normal, sozinha, ela já vai estar sentadinha. Claro, vai ter alguém para auxiliar a amamentação, mas se não tiver, ela mesma já é diferente a posição em que ela está para ela conseguir amamentar o bebê, né? Isso aí são dados constatados na prática e também muitas evidências nos corroborando a mesma dimensão de experiência para quem passa por um processo cesariano. Inclusive, deve ser falado como forma de preparação em rede de apoio, porque é exatamente isso que a gente vai viver num processo cesariano. E o baby blues, ele vai vir de uma forma melancólica, talvez um pouquinho maior, quando a gente não tem consciência de que tudo isso vai acontecer. Por quê? Você sabe, eu também sei, quem está aí gestando já sabe que o maior desejo de uma mãe, depois que o bebê nasce, é ter o quê? É ele no colo. E para quem passa, às vezes, por um processo cesariana, que não está com uma preparação mental e não está com as informações necessárias de saber como é que isso tudo vai acontecer, pode ser um pouco dificultoso, rasgante emocionalmente, e que já vem atrelado com essa melancolia as culpas, né? Já começa, né? Principalmente se você é uma mulher muito mental, como eu vivo falando e fazendo esse exercício de personalidade. Você é uma mulher executiva, você é quem resolve sua vida, você tem uma autonomia, que eu acredito muito que as mães solos já tenham isso como chip. Porque já vem numa gestação chipada, né? De já saber, o que a gente escuta muito, isso inclusive no episódio com a Amanda, volta aí atrás. Ela fala muito isso, ela já sabia que ela ia ter um pós,
ela e ela e a neném. Já mentalmente já está se preparando para isso, né? Que é exatamente isso que eu estou trazendo aqui, que é para que todas nós possamos nos preparar para saber quais são as ferramentas, quais são as pessoas, o que vai acontecer com o nosso corpo, mentalmente, emocionalmente, cognitivamente, socialmente, o que impacta, o que vai impactar na minha vida. Olha, não tem uma matemática exata para isso, mas o simples fato de você parar, sonhar com tudo isso, imaginar algumas chaves, se acontecer isso, eu faço isso, a quem eu tenho para recorrer, se torna um fechamento de conta muito mais fácil depois que a gente vive tudo isso, né? Então, esse processo do Baby Blues, todas as mulheres vão passar. O Baby Blues, ele tem um começo diferente. Baby Blues ou disforia puerperal, ele de diferente da depressão pós-parto é o tempo. O Baby Blues, todas nós passamos com esse cenário todo, que a gente tem que fazer essa avaliação e, naturalmente, ele tem um tempo para terminar. Em média, o corpo se recupera desse primeiro impacto que a gente vive de estresse muito grande do nascimento, 1 semana, 2 semanas, que podem vir atreladas com a relação também de sintomas, né? Com o choro, com as culpas, com os pensamentos, com as sensações de, mas não foi como eu quis, será que eu vou conseguir, será que eu vou ser uma boa mãe, será que eu estou dando conta, será que por isso que a amamentação no primeiro momento, parece que para algumas é extremamente desafiadora. E aí, conforme o tempo vai passando, poxa, não era tanto assim. O que está atrelado nesse lugar é esse lugar de ter que, parece que dá uma resposta para quem está te assistindo, de ter que ser essa mulher maravilha, essa super mãe, de que o peito tem que estar jorrando leite sim, que você tem que estar dando o peito da melhor forma, que você tem que estar linda, maravilhosa, de batom, cabelo escovado, sua casa tem que estar limpa, cheirosa, a roupa tem que estar lavada. Nossa, gente, é um lugar aí que, né, a gente está entrando até numa relação de desgaste emocional já antes de estarmos lá, né? Só de falar assim já desgastou, né? Já veio assim na cabeça, falando, ai meu Deus, tudo isso. E assim, todas nós passamos, né? Ouvimos esse tipo de coisa. E a gente acha que tem. E aí o que você falou, começa as culpas, né? Eu não tô dando conta, minha casa não tá do jeito que eu quero. Porque isso, gente, é o que eu falo, acompanhante. Olha, quem que tá de rede de apoio? Porque aquela pessoa que vem para ajudar, vem e traz as histórias dela. E aí a gente sempre fala, o que aconteceu com fulano, não tem que acontecer com você. Então, assim, e vocês que vão ser rede de apoio, prestem atenção no que vocês vão falar, porque nesse momento, é o que a Marissa está falando, ela tá totalmente abalada ainda, né? Então, qualquer coisa que a gente fala, por mais que pra gente é algo pequeno, pra ela vai se tornar um tsunami. Então, assim, porque eu amamentei tranquilo, se ela tá passando por uma dificuldade na amamentação. Isso vai piorar muito mais para ela, porque ela vai começar a achar que não tá conseguindo amamentar por culpa dela. Isso porque a gente tá falando, a gente tá atrelando esse assunto do Baby Blues com a amamentação, porque a gente já tá com o bebê no colo e existe um ser humaninho que precisa ser alimentado, né? Mas se a gente fizer um recorte da nossa fala, como você me perguntou inicialmente sobre essa montanha russa das emoções, se a gente fizer um recorte primeiro de todas as histórias de parto, nós vamos sempre cair na mesma cena, que é o bebê nasce, ele passa para frente, a mulher vem para trás. Na gestação, a mulher está à frente, o bebê está ali, né? Mas ninguém toca, ninguém vê, ele é um mistério. Então, a mulher, eu cuido do bebê, eu cuido da mulher e cuido do bebê, a mulher continua sendo o foco primeiro. Mas quando ela entra no Baby Blues, quando você entra no Baby Blues, você dá um passo para trás, o foco passa a ser o bebê, você como uma fonte de alimento, e você não é mais um ser humano. Muitas vezes a gente, infelizmente, muitas inclusive se colocam nesse lugar, né? E a gente esquece que a gente é ser humano de carne e osso, que a gente tem vontade, necessidade, que nós precisamos de um momento para respirar, de ter ajuda, de conversar com uma outra pessoa. Então, quando a gente faz esse recorte das montanhas, na montanha russa emocional, dentro do Baby Blues, ainda nesse primeiro momento de parto,
a gente precisa lembrar, principalmente, e aí fica sempre uma reflexão que eu faço com todos os meus casais, quando chegam nesse assunto de ela tá chorando muito, ela tá muito irritada. Tem uma cena que eu escuto muito, uma fala que eu escuto muito de pais, e não um só, vários pais já me falam: Marixa, eu entrei com a minha mulher para ganhar o neném e saí de lá com o meu bebê, que eu conheci lá, e uma mulher que eu não sei quem é. Eu não sei quem é minha esposa mais, porque ela já está com quadro de mania, ela está com irritabilidade, ela para de chorar, ela controla tudo, fica naquele quadro maníaco de controle, controla, não é assim que faz, é assim que nanã. E aí a relação vai ficando pesada. E pro companheiro, para quem tá ao lado, às vezes a mãe, meu Deus, a minha filha entrou de um jeito e saiu do outro, né? E a empatia foi para onde? Foi passear com passagem só de ida e não tem volta. Parece que não tem volta. Tem volta, calma. Mas esse é o primeiro cenário que a gente precisa olhar com muito amor, com muito carinho para quem está gestando, para quem vai passar para o processo de pós e para quem já passou e está vivendo todo esse cenário em casa. Então, muita empatia inicialmente, e se precisar de ajuda, estamos aqui para acolhê-las, né, Ju? Então, assim, só pra gente deixar claro, né, para que todo mundo tenha entendido. O Baby Blues, então, todas nós passamos, todas nós mulheres que geramos, que gestamos, passamos. Vem um pouco de tristeza, um pouco de choro, um pouco de achar que não vai dar conta, de culpa por não conseguir fazer algumas coisas. E isso, em 15 dias, isso tem que diminuir, certo? Certíssimo. Agora, o que vai levar, então, para eles entenderem que, agora já não tá mais normal, isso aqui eu vou ter que acionar alguém para me ajudar, porque já pode ser uma depressão. Comportamento e tempo. Anota aí. Comportamento. É normal, esperado para algumas mães não serem ativas, não terem essa proatividade de já levantar e fazer as coisas e não entrar nesse lugar de melancolia. E para outras é de reação, não é de fuga. Então eu reajo, seja na cesárea ou no parto normal, eu reajo, eu levanto, eu faço o que eu preciso fazer, eu vou no meu tempo, mas eu faço. Isso é excelente, é maravilhoso, tá? Sinal de reação. Quando a mulher ela não tem esses reflexos de reagir e o tempo vai passando, lembra que eu falei que no Baby Blues a gente tem um time de 2 semanas para a alma voltar para o corpo e a vida começar a fazer sentido de novo, e a gente entra nesses lugares de reflexão do quem eu sou, como eu sou, quem é o ser humano que está ali na minha frente, conhecendo, cheirando essa cria. São 2 semanas iniciais para esse processo todo de vínculo, de hormônios irem baixando e a mulher começar a entrar num processo mais de tipo, ok, essa é a minha vida, vamos em frente. Quando ela não dá conta disso, quando ela começa a entrar, ela entra nessa porta, ela já percebe que está irritada, ela está com choro, ela começa muitas vezes negar o neném, fica com um, fica com o outro, ela não quer ficar com essa criança, ela começa a passar a olhar o bebê no berço, melhor lá do que no meu colo. Eu tenho certa dificuldade de vincular com a amamentação, entender esse lugar da importância que é ela agora, e que vai ser gostoso, que tudo está sendo aprendido, o bebê está aprendendo, eu estou aprendendo, eu estou me reconhecendo. É um novo corpo, né? Porque a gente entra muito nesse lugar do ninho vazio, que o nosso corpo não volta. Muitas mulheres acreditam que o corpo, depois que pare, sai como se fosse o corpo já antes de engravidar, sem um abdômen, as nossas medidas, o nosso pé, o nosso rosto, e isso tudo não é real. Isso também gera um desconforto que vai entrando nesse lugar. E o tempo, como vai passando, Jô, a gente vai contando assim, 1 semana, tá, 2 semanas, poxa, já era para ter uma reação, e não tá tendo. Pelo contrário, tô deprimindo, tô me afastando, tô gerando lugares antissociais. Em vez de diminuir o choro, parece que o choro continua ou está aumentando. A irritabilidade, os quadros de mania. Então, a gente está caminhando, sim, para um quadro de depressão. Entendi. Agora, eu sempre lembro que quando você vai numa consulta com uma terapeuta, uma psicóloga, você vai ser questionada, por exemplo, se você já teve episódios
na sua vida de depressão. E depressão é algo cada vez mais corriqueiro na nossa vida. E se você tratou, se você não tratou, como é que você lidou com isso? E aí tá, por que eu tô falando tudo isso? Porque se você já tem um contatozinho, um contato com essas experiências, de puxar para menos, né? Vamos pensar assim, se você puxa para menos e se deprime e vitimiza e entra nesse lugar de pequenez, as chances aumentam cada vez mais no pós de uma mulher puérpera, principalmente se a gente não tem uma rede de apoio, um companheiro acolhedor, uma doula, um lugar para chamar de seu, amigos, família, mãe, pai, né? Que não tragam culpas, mas que tragam assim, olha, vamos sair, vamos ver o sol? E a gente está fazendo o reverso. Aí a gente está caminhando para uma depressão. Entendi. Eu já ia até perguntar mesmo, se tem, como a gente já, alguns fatores de risco, digamos assim, que a gente consegue identificar antes, então. Que seja, olha, talvez a minha esposa, ou a minha amiga, ou minha irmã entre porque tem esse fator aqui, então tem que ficar de olho. Bom, primeiro é a gente olhando se já passou por algum episódio na vida, né? Já passei por alguma experiência de ter vivido algum momento de perda, algum momento de frustração muito grande em que eu não consegui resolver esse lugar, algum luto. Agora, gestantes. Como é que eu já começo a perceber que eu tenho que me antenar com esse processo todos? Como eu estou lidando com a minha gestação? A minha gestação, ela é boa, ela é positiva, ela é legal? Eu estou curtindo estar gestando? Ou está pesado? Eu não vejo a hora dessa criança nascer? E a gestação para mim está sendo muito ruim? E parece que é algo pesado, arrastado, e parece que nada é feliz, nada é alegre. E aí vem esse parto que parece que pode ser de qualquer jeito, e aí muitas ainda passam por violência. Olha, janelas abertaças. Alerta no último, alerta vermelho. É muito real, porque a gente sabe que a gestação vai trazer alegria, a mulher quer estar gestando, ela passa a mão na barriga, ela conversa com o bebê, ela prepara as coisas para a chegada do bebê. Então, assim, não tá com essa alegria, tá vendo que realmente é o que a Má falou, né? Tá arrastando, tá pesado. E a gente observa muito isso nas gestantes que nós acompanhamos, a forma como ela está lidando com a gestação, para que a gente consiga já entrar com algum tipo de alerta para quem vai estar acompanhando, se a gente não tiver, né? Então, já olhar como que está sendo a gestação. E tem algo que, ok, Marixa, Jô, estamos identificando alguma coisa por aqui. O que fazer? Primeira coisa, falar com o teu obstetra e procurar uma psicóloga para entrar no processo terapêutico. É possível fazer terapia, a psicologia perinatal, onde eu sou especialista nisso, nesse lugar muito especial, que é de uma forma sensível, que é utilizando técnicas que naturalmente vão fazer sentido no momento da sua gestação para serem resolvidas. Existe algo que eu vivo dizendo para todas as doulas na casa, inclusive, que são pessoas encantadoras e especialistas nesse processo de, inclusive, acender ou apertar esses botões e dizer estamos precisando de ajuda, é de dizer assim que às vezes a gente entrega algumas coisas, convida para alguns movimentos de olhar para algumas dores durante a gestação como bolsas. Então você engravida no momento na sua vida que você não está preparada, vamos botar nesse cenário. E aí você está entregando um monte de material, você tem compromisso e agora você tem que gestar. E agora no gestar, você tem que se preocupar com um monte de coisa. Tem que se preocupar com o plano de parto, tem que se preocupar com a mala, tem que se preocupar onde você vai parir, você tem que preparar. Você não está preparada financeiramente para isso. Isso tudo vai fazendo um montante que vai gerando o esgotamento. Esse esgotamento, se você já tiver alguns indícios de depressão, de ansiedade, vai gerar esses gatilhos. E isso tudo é legal a gente ir se desapegando dessas malas, dessas bolsas, desses pensamentos, crenças e gatilhos que nós temos ao longo da nossa gestação, para que você possa chegar no parto plena, sem bolsa,
Sem bolsa, sim, que eu tô me referindo, né? Desses pesos Sem essa todos bagagem essas toda bagagens emocional. Exato. Então, quanto mais, a gente pode usar um outro termo para ficar fácil para você também, quanto menos você levar para o seu parto, melhor serão as suas condições de pós e parto, inclusive, né? Então, a nossa intenção aqui na terapia pode ser sim que a gente precise tomar alguma medicação. Gestante toma medicação? Toma, gente, toma sim. Porém, existem tratamentos integrativos para a gestação que muitas vezes a gente pode entrar como recurso que muitas mulheres podem até não precisar tomar medicação. Mulheres que são depressivas engravidam, param a medicação, ajusta. O psiquiatra ajusta a medicação, muda a medicação. Associa-se com um outro cenário de cuidado, com terapia, pode entrar com aromaterapia, tem a acupressão, a acupuntura, a própria atividade física, atividades sociais, terapia ocupacional. Então tem como passar por tudo isso de uma forma leve, tranquila e com muita sabedoria. Então esses lugares aí a gente precisa estar antenadas justamente para que a gente possa ter como subterfúgios justamente para saber aonde, como, quando e que momento pedir ajuda. E você trouxe algo muito importante da gente lembrar aqui, que nós sempre falamos para a gestante, não toma qualquer medicamento, né? Sempre busca orientação. E se a gestante já vem num quadro que ela já toma medicação, a gente está falando aqui hoje no caso da depressão, de um tratamento, não pare de tomar sem falar com o médico. Isso é muito importante, porque assim, você está sendo orientado pelo médico, ele vai fazer um ajuste, talvez mude alguma coisa, mas não pare por conta própria, porque você tem que se cuidar para a gestação. Então, assim, isso é muito, muito importante. E isso dá rebote, né? Então, muita coisa, assim, não para de tomar medicação. Por quê? Porque dá rebote, dá efeito colateral, dá abstinência. E muitas mulheres, muitas pessoas que... Isso não é só para gestante, tá? Que fique para a vida. As medicações que a gente toma, elas trazem efeitos colaterais sérios. E a gente não lê toda a bula, né? Quem que lê aquela bula minúscula, até o de cabo a rabo? Ninguém lê. E lá traz os efeitos que a gente passa caso a gente, né, tome algumas atitudes de autonomia. Então conversa, gente. Tem caminho para tudo. Tem como a gente reverter isso aí tudo. E assim, hoje nós estamos muito na mídia, na internet, e a gente segue muitas mulheres que ganharam neném e estão colocando a rotina delas, aquela rotina perfeita, ideal que a gente queria. E aí a gente se depara com o EPA, aqui em casa não é assim. Isso também pode desencadear uma possível depressão por conta de se comparar a essas mulheres de Instagram, de internet? Pode sim, Jô, porque a gente tem, assim, os quadros da depressão hoje estão muito associados com esse quadro que a gente tem os efeitos biológicos, que é o que o meu corpo produz e eu não tenho controle sobre isso. O meu cérebro libera mais hormônios do que eu gostaria. A gente tem um desequilíbrio hormonal biológico. Temos uma outra fonte que é o social. Então, assim, como que eu lido com o meu processo social? É claro que, por isso que a gente começou o podcast hoje falando como que as influências, elas estão gerando comportamentos. Nossos comportamentos são moldáveis. E cada vez mais a gente está menos pensante, menos questionador das coisas. Então, quando você abre lá uma rede social, começa a passar o dedo, já gera uma dependência só de prazer de passar o dedo, né? Nos aparelhos, nos celulares, tablets, enfim. E aí você começa a seguir uma pessoa. Essa pessoa tem uma condição de vida diferente da sua. Nas redes sociais, ela até pode ter uma vida igual à sua, mas ela não vai postar que ela tem uma vida. Ninguém chora na rede social. As dificuldades não são postadas, né? Ninguém chora na rede social. Difícil, né? Quando chora... Não sei, passa lá para a imprensa marrom. Enfim, eu chamo isso da época da imprensa marrom, gente. E aí, às vezes, muita gente fala, meu Deus, o que essa psicóloga tá falando? Imprensa marrom, tipo a imprensa que não é vista, mas que é só falar de coisas ruins.
E aí você começa a dizer assim, o que essa pessoa faz que eu posso fazer porque eu quero ficar igual a ela? Aí eu começo. O mesmo cabelo, a mesma roupa, eu quero ir frequentar os mesmos lugares, eu estou sendo influenciada por essa pessoa. Só que o resultado não vem assim. Essa pessoa pode ter patrocínio, ela pode ter uma estratégia de marketing muito forte. E você é a pessoa que levanta todo esse processo para quem está aí nos processos de influencers. E sim, isso em rede social, a sua amiga do lado da empresa, que senta na mesa do lado, pode também já ter um impacto em você de comparação. Gente, isso é um lugar para terapia. Eu posso ficar aqui dias, horas falando sobre isso. Porque se você não tiver um autoconhecimento, se você não souber quem você é, quais são os seus valores, no que você acredita, no que você sonha para você, é fácil se perder no sonho do outro. Então, muitas vezes a gente se depara sonhando o sonho do outro. Mas, afinal de contas, será que esse sonho é... Gente, até que momento esse sonho é seu? Tem que ser um sonho seu, pé no chão. Lute pelo que você quer, corra mesmo atrás do que você acredita, porque isso tudo não vai se voltar contra você. Muitas vezes a gente tem sim. Os aplicativos, quem me conhece sabe, os aplicativos de celulares é algo que eu abomino. Primeiro que as comparações de que semana tal meu bebê tem que estar assim, eu tenho que estar assado. E eu não estou. E ali já vai gerando um conflitinho em mim, que é o que eu estou fazendo de errado, por que para mim não é assim. Por que não dá certo? Por que não está dando certo. E ponto. Já é suficiente para você instalar, né, o chip da discórdia da vida. E isso tudo vai gerar um mal-estar, vai gerar uma dependência emocional negativa. E se você já tiver gatilhos, vai embolando o meio de campo todo. Se você já não faz terapia para levar para falar sobre isso e ninguém te ouvir sem julgamento e te fazendo perguntas que são clareadoras e não com névoas, né? Você vai se perdendo nesse caminho. Então, assim, cuidado com o que você consome. A expectativa e a realidade, né? Expectativa e realidade. Queríamos um parto lá, muitas maravilhosas das redes sociais? Sim. Queríamos sair de lá com os cabelos brilhosos, com a pele linda, maravilhosa? Sim. Queríamos sair de lá com um maridão todo power, um companheiro que vai ficar ali te endeusando, chamando de príncipe? Sim. Tenho. Às vezes nem tanto. Paciência, meu bem. Esse é o teu plano, essa é a tua estratégia, foi isso que você gerou para você. Você está exatamente onde você gerou para estar. Atenção, sempre mas é claro, não estou feliz? Muda. Dá tempo de mudar. Ninguém precisa ficar em relações tóxicas. Não, isso. E ninguém precisa ficar em relações abusivas e se sentindo mal com uma pessoa que te joga só para baixo. E pessoas, às vezes não é nem o parceiro, tá? Às vezes são pessoas muito próximas que fazem isso com você. Então a gente já entra aqui no papel da família para cuidar dessa gestante, dessa família. O que a família consegue, o que a família pode fazer para tirar essa pressão dela e ajudar a não desenvolver, a não chegar a uma depressão pós-parto? Família, antes de tudo, lembrar que essa experiência é dela. A segunda não vamos ficar comparando. Porque eu fiz isso, porque eu fui assim, porque eu dei conta de 1, de 2, de 3. Atenção, tempo, épocas diferentes, somos pessoas diferentes. Somos frutos da mesma árvore, porém somos frutas diferentes, com a mesma casca, parecidas, mas somos frutas independentes. Então, a primeira coisa que a família tem que ter esse lugar é de dizer assim: foi assim no meu tempo, foi assim comigo, eu fiz o meu melhor do que eu pude fazer e tá tudo certo. Não tem certo e errado, não tem que chegar para a mãe, para a avó, para o vô e começar uma briga com a família. A gente, enquanto gestante, olha para isso tudo, reverencia e fala: poxa, vocês fizeram o melhor que vocês puderam fazer, me permitam fazer o que eu posso fazer agora. E a família olha para a gestante dizendo:
Bom, você agora está na sua responsabilidade, entregue essa responsabilidade, deixa a pessoa, deixa o casal, deixa a gestante crescer, mudar, gerar mesmo essa força, porque existe, a gente sabe que existe o pai, a mãe, a mulher, quando a gente tem um ser humano ali que sabe que é responsável, nós somos agraciadas com esse poder de leoa e de leão. Permita que a gente cresça, permita que os casais cresçam, permita que a filha cresça. Essa transição é dolorida para quem é a avó e o vô, de deixar de ver, né, a menina. Toda vez que eu falo isso, eu penso na minha filha e fico respirando, eu falo, e eu sei que existe às vezes uma distância entre a prática e a fala e a prática. Porque dói, para nós que somos mães e avós, os nossos filhos são sempre aqueles pitutuquinhos que saíram ali chamando a gente, mãe, mãe, mãe. É. E daqui a pouco aquele ser humaninho vai se tornar mãe, vai se tornar pai. Como assim, né? Esse lugar de descoberta de vô e vó é interessante, mas é de um momento também tão gostoso, porque não tem tanta responsabilidade, né? É só curtição. É como dizem, né? A vó é pra estragar. A Joyce, para falar sobre vó e esse lugar aí, porque a Joyce tem uma mãe maravilhosa, que inclusive auxilia muito ela com os meninos, eu aprendo muito com essa relação muito bonita dos avós com as crianças, e quanto que a tua mãe, por exemplo, te deixa se tornar esse mulherão que você é. E lá em casa nós temos a avó e a bisavó. Olha aí. Que também, vó, ama a senhora. E ela é, assim, maravilhosa. E a gente sempre conversa sobre isso, né? No caso, agora eu vou falar porque os meus filhos já são maiores. Mas é isso, de, olha, falar pra mim com respeito, de, olha, na minha época era muito diferente, na minha época era assim, assim, assim. Mas realmente muda. E entender que muda e aceitar que essa mudança é ok. E não já vir falando assim, não, você tá fazendo errado porque eu fiz assim. Então, entender que passou, eu fiz o que eu pude fazer na época em que eu pude, mas agora respeitar que é ela quem tem. E claro, você vai estar ali se ela precisar de ajuda, se ela te pedir uma ajuda. Mas não tomar a frente e querer fazer, e principalmente querer culpar, sabe? Apontar e falar, não, você está fazendo errado porque eu fui ensinada de um jeito. As comparações, né? A gente entra nesse processo da comparação. Agora tem um quadro, tem um momento para algumas pessoas que é o inverso. Fica esperando que alguém fale alguma coisa. Sim, também tem isso. Tem esse lado inverso também. Em que a mulher não quer crescer. Ela quer sempre ficar como a mulher que está com o processo, ela está passando pelo processo, ela está com dificuldade de passar pelo processo e ela está esperando que alguém diga para ela o que ela fazer. Aí é uma janela, mais uma vez, que eu abro, que é importante muitas vezes, não que seja, mas não é que regra. Muitas vezes não é uma regra, mas que vir de uma outra pessoa vai fazer mais sentido. E aí a terapia, ela entra, a psicóloga, ela entra nesse lugar. Que é esse lugar de dizer assim, por exemplo, na Papo, os nossos casais, eles passam por treinamentos de cursos de preparação durante a gestação. Então, eles sabem exatamente o que eles querem, como que façam com o neném, como faz com a amamentação. Não querem que incentive, não querem que indique, não querem que coloque chupeta, não querem que botem tela na frente da criança. E aí, eles já têm um protocolo, já têm uma estratégia. Então, está alinhado com profissionais que vão saber exatamente o que esse casal se preparou, vai fazer sentido para eles, vai fazer sentido para ela, principalmente se ela estiver no movimento de baby blues, de depressão pós-parto, porque vai estar junto dentro da estratégia do que ela esperou a nível de expectativa. Às vezes a família que não se preparou, porque nem sempre a gente tem vovó, tia, e todo mundo que está em casa se preparando, falando com a mesma linguagem. E é por isso que eu estou aqui de novo dizendo, tenham paciência com a família, porque eles não receberam as orientações que vocês receberam. Então no pós, sabendo já sintoma, tempo, comportamento que a gente falou até aqui agora, e você perceber que, está na hora de buscar ajuda, você já vai fazer diferença. Às vezes não é chegar e falar e resolver. Muitas vezes é dizer assim, olha, percebo que agora é o momento da gente falar com uma pessoa que possa te ouvir, que possa trazer alguma orientação diferente, que a gente possa se ajustar.
Nossa, até uma doula de pós-parto auxilia muito nesse Muito. processo de pós. Não só a terapia, claro que são quadros diferentes, são trabalhos diferentes, mas quem tem uma doula de pós-parto também tem um diferencial de puerpério fora da curva, né? Trazer aqui que lá no Instituto nós temos os cursos de preparação, inclusive essa semana nós tivemos o curso de cuidados com o bebê. E nós já acompanhamos casais que vão e que levam as avós para fazer o curso. E assim, nós já recebemos aquela avó que fala, que fica assim, não, tá errado, porque eu não fazia assim. E a gente também recebe, que é o que a gente mais recebe, é aquela avó que fala assim, nossa, como mudou do meu tempo, né? E aceita. E essas são assim, não que seja ruim. São as vovós modernas. Mas são as vovós que aceitam que mudou, que melhorou, Sim. né? Porque muitas delas falam, nossa, eu não tive isso, eu tive que aprender sozinha. São vovós modernas, são avós que chegam até para se curar, né? Sim, e aí existe mesmo esse processo de cura e que elas vão ajudar muito no pós-parto. Então, assim, quando você puder, você tá se preparando para o seu parto, seu acompanhante, e você puder incluir quem vai ser a sua rede de apoio nessa preparação, inclua, porque vai fazer muita diferença na hora. E né? estão super convidados todos para ir para casa, viu? A gente sempre abre esse cantinho para receber vovó, tia, tio, todo mundo que precisar fazer esse treinamento junto com a gente, né, Jô? E assim, tem como a gente fazer uma prevenção para essa depressão pós-parto durante a gestação? Tem várias, mas eu quero dar uma que para mim é a que mais alavanca resultados ao longo desses 10 anos. Grupo de gestantes. Grupo de gestante é algo, é um fenômeno maravilhoso, porque você conversa com pessoas, conhece outras mulheres que estão passando pelo mesmo processo e que naturalmente vão fazer trocas e vão trazer muitas informações importantíssimas para esse processo. Inclusive são incentivadoras, porque estão vivendo Passando por isso. e passando pelo que você está passando. Então, uma das coisas que eu posso indicar, poderia falar, tome sol, caminhe, faça atividade física, cante, respire, isso tudo a gente já sabe os benefícios, não só para a gestação, mas para a vida. Porém, assim, na gravidez, a minha indicação é faça parte de um grupo de gestantes. E se você não conhece o Grupo Gaia, da Papo de Gaia acontece toda quarta-feira, às 19 horas, com uma programação com tema, com encontro. Tomamos chás, comemos bolos, nos divertimos, nos emocionamos. Ó, nossas gestantes que estão acompanhando, coloca aí pra gente como é que é o Gaia da quarta-feira, se vocês gostam, pra incentivar quem não tá indo ainda. Olha a hora de pegar na mão e puxar, hein? É sobre isso. A gente sabe que quando entra passou o parto, a mulher começa a se ver só como mãe, que isso a gente também trata muito lá no Instituto. Mas ela tem, isso é natural dela, de se ver só como mãe e passa a deixar de se cuidar, passa a deixar um pouco de lado aquele cuidado que ela tinha, de autoestima mesmo, né? Quando ela entra, então, você acha que o Baby Blues ele tem como fazer isso realmente acontecer de uma forma muito assim drástica ou não? Tem como prevenir? Olha, o Baby Blues ele vai acontecer, a gente já sabe, agora vai muito sobre a qualidade de vida e o tipo de vida que eu vivo e o que eu tenho de ferramentas à minha volta. Então, assim, não tem uma regra, mas se eu tenho uma família, um companheiro, uma mãe, uma pessoa que vai me dar um apoio para, por exemplo, para que eu possa chamar uma manicure para vir cuidar de mim em casa. Eu não quero sair porque muitas vezes o bebê está sem vacina, a gente sabe que existe esse métier todo e você tem esse momento, né, de estar com uma roupa mais confortável, você tem ferramentas em casa para atendimento, então tudo isso vai melhorando. Você tem alguém que cuide do neném para você tomar um bom banho. Nossa, você faz tem muita alguém que diferença. segure o neném para você comer devagar, Direito. que você faça uso, né, de bons alimentos. Então, é claro que tudo isso, né, vai amenizar o processo no Baby Blues, que é nessas 2 primeiras semanas de adaptação. Então, para algumas, por exemplo, vai ser lavar o cabelo. Meu Deus, como assim eu posso passar o dia inteiro, mas se eu não lavar o meu cabelo, não sei, parece que eu não tô bem. Não tô limpa. Para outros, eu já acompanhei várias mamães passar batom. Não interessa, eu tenho que estar com batom. Ponto.
Enfim, saiba e não se esqueça, anota em algum lugar aí o que te faz bem. É dormir? Privação de sono, gente, se preparem. Privação de sono é gatilho também de depressão. E noites e noites e noites e noites sem dormir, a gente vai ficando meio fora do ar. Então não se esqueça, a gente vai se esquecendo, porque aquelas criaturinhas que nascem, elas nascem com um poder mágico que é de verdade. A gente não lembra da gente, a gente só quer ficar assim, ó. Olhando para eles, se pisca, se vira, se dá um bocejinho, meu Deus, a gente respirando. Se tá respirando, mas é um magnetismo tão grande. E você fica, meu Deus, eu botei esse ser humaninho perfeito e lindo e nananana, como é que pode? Estava aqui dentro, agora está aqui fora. É tão mágico, é tão encantador que a gente nem lembra da gente. E aí quando lembra, a gente já está que nem uma rosa, né? Uma flor assim aos pedaços, murcha, sem pétala. E aí quando você vê a tua rotina já te engoliu. Porque você está em função disso tudo. É lavar, passar, cozinhar, cuidar do neném, cuidado. Que é aquele lugar lá que a gente falou sobre rede de apoio e ter pessoas que te auxiliem nesse pós. Então tem sim, Jô, como a gente olhar e lembrar, antes de tudo, em relação à nossa autoestima, que o bebê vai estar sempre bem se a mãe está bem. Isso. Se a mãe está bem, alimentada, comida, dormida, o bebê vai ficar bem também. Então, cuidar da mãe para cuidar do bebê. E tem a regra de ouro, né? Que é o pai ou o acompanhante que cuida da puérpera para a puérpera Eu chego cuidar. a ser chata falando isso. Cuidar do neném. Pois é, a gente pega no pé, são regras de ouro. Cuida dela. É o que a gente sempre fala, rede de apoio é pra mãe, tá? Não é pro bebê. O bebê, a rede de apoio do bebê é a mãe dele. Então, assim, como eu disse, o baby blues, ele pode, quando ele tá entrando nessa depressão, intensificar e a mulher não querer se cuidar tanto. Mas também tem esse viés, que se ela tá sendo cuidada, se ela tá conseguindo se cuidar, ela consegue passar mais facilmente pelo baby blues e não entrar nessa depressão, né? Então, assim, eu sempre falo pros meninos quando eu acompanho, pras avós, quando eu tenho esse contato com as avós, com as irmãs, de falar, gente, quando vocês vierem ajudar, quando o bebê nascer, que vocês vierem ajudar, lembre-se que o bebê precisa dela. Ela é que precisa de cuidado para cuidar do bebê. Então, não é chegar lá, me dá o bebê, e se ela precisar. Você tá vendo que ela tá precisando de um banho mais demorado. Tá vendo que ela tá precisando dormir um pouco mais, aí sim, deixa eu ficar com ele para você conseguir descansar. Agora, não chega lá, pegar o bebê para ela ir fazer as coisas em casa, para ela ir fazer um café para você, que foi lá visitar. Então, assim, ter esse cuidado de que eu preciso cuidar dessa mãe, né, que é deixada de lado realmente, porque todo mundo quer ir lá ver o bebê e esquece que o bebê tá ótimo, o bebê tá ali mamando, pra ele não tá nem aí se a mãe dele tá depressiva ou não, mas a gente precisa cuidar dela, porque aí sim a gente não quer ver uma mãe que tá ali nessa o bebê, tristeza. quando a mãe tá depressiva, na ótica do neném, quando a mãe tá em depressão, ele não tá vendo a mãe, né? Ele já tá sentindo que tem alguma coisa de errado com a mãe dele, ele começa a perceber. Então, às vezes são bebês que dormem mais, são bebês que não solicitam tanto a mãe, porque eu percebo também, não só nos estudos que eu tive, mas também acompanhando algumas mulheres que passaram por um baby blues, quase botando os dois pés numa depressão, que o bebê ele fica mais dorminhoco, ele às vezes ou chora muito. Tem uma coisa que às vezes eu sempre fico observando. Bebês que choram muito, sempre tem uma pergunta que eu faço: é possível que o seu bebê esteja chorando o choro que você não está chorando? Você está com vontade de chorar? E por que você não está chorando? Porque também tem o inverso, né? As pessoas que choram para dentro e não choram, né? De serem fortes. E por dentro está destruído. Então, o bebê, ele está conectado com essa mãe. Existe assim, essa conexão simbiótica mãe-bebê, que é feita pelo vínculo, que é feita pela gestação, que o bebê ele sente a mãe. Então, quando a mãe não está legal, o bebê também dá sinais de que alguma coisa está fora do lugar. Olha que coisa interessante, né? A gente avalia, dá para perceber como que a mãe está ou acompanhando e sabendo um pouquinho do bebê. Olha só.
E assim, culturalmente falando, como a gente falou já no início, essa exaustão materna, esse cansaço materno, ele não é visto com a importância que ele tem que ser olhado, né? Então, assim, às vezes a própria família não tem esse cuidado mental, não se preocupa tanto com esse cuidado mental. Então, como que essa mulher, ela tá gestante, tá ouvindo aqui, ela fala, poxa, na minha família eles não se preocupam tanto com isso. Como eu posso fazer algo para me ajudar? Com uma outra alternativa. Como alternativa. Bom, eu sempre penso primeiro que se você, seja mãe solo, seja uma rede de apoio, você está num lugar que você não está conseguindo pedir socorro, de alguma forma eu acredito que você sempre vai deixar rastros. Alguém vai olhar. Então, para mim, não existe não ter sinais, não ter como pedir ajuda. A Papo de Gaia, o Instituto da Papo de Gaia, já de cara eu já quero dizer para vocês, para você que está nos assistindo, nos mande um oi no WhatsApp, diga, conte a sua história. Já é algo importante. O segundo olhar que eu sempre busco, que seja uma forma alternativa, é uma melhor amiga, alguém que você confia de olhos fechados. Muitas vezes são pessoas que não têm tanto conhecimento a nível de perinatalidade, parentalidade, mas se você frequenta alguma religião, se você está dentro de algum grupo, na igreja, alguma roda, uma célula, enfim, mas que tenham pessoas que ali são conselheiras, que você possa chegar e falar, olha, eu não estou legal, eu estou passando por alguma coisa. Então, existem essas pessoas que são luzes na nossa vida. E se você não quer mostrar isso para ninguém, você quer de fato já colocar pessoas na sua vida certas, invista em profissionais. Então a gente tem né, como na Papo, a gente tem aromaterapia, a gente tem autocuidado com a própria massagem, já é um processo terapêutico. Tem a própria psicologia, tem a relação com as doulas. Então, é um momento, né, que você tem como uma forma alternativa de pedir socorro. Portas estão sempre abertas. Às vezes a gente passa por essas portas e muitas vezes a gente vai ser resgatado. Não te assusta se alguém chega na tua casa e olhe para você e fale, uau, peraí, você está precisando de ajuda. Né? Aceite. A primeira coisa, eu penso comigo assim, que a gente precisa aceitar, mesmo que seja contra o nosso gosto. Às vezes a gente não queria, então tá bom, só faz e segue em frente. E temos relatos, inclusive, eu não queria, mas vou. E aí, muitas vezes, porque nós já acompanhamos durante a gestação, a gente já tem um contato, e aí arrastamos, né, nesse bom sentido da palavra, de arrastar, e aí depois ela fala, nossa, obrigada por ter insistido, porque eu realmente precisava, e eu não estava percebendo que eu estava precisando tanto. Então é isso mesmo, aceita quando as pessoas querem ajudar. É difícil a gente às vezes aceitar ajuda. E eu gosto sempre vem na minha cabeça assim, quem tem uma doula para chamar de sua, poxa, já é um super canal, né? Já. Então na dúvida, na dor, no que você estiver sentindo, chama a doula. Olha só. Pronto, é assim que nasce nesse programa maravilhoso que você está aqui com a gente. E durante a gestação, nós usamos os alívios não farmacológicos para a dor, né? Para o preparo, para o parto. No pós-parto, nós temos alguns alívios que nós podemos utilizar também para essa dor emocional e mental. Existe sim, existe alguns processos em casa que dá para a gente fazer. Por exemplo, uma bolsa de água quente. Muitas vezes a gente tem muita dor nas costas, do próprio reflexo do parto, para quem passa por um processo de parto normal, dores na lombar, o corpo parece que está desconjuntado, está todo assim, né? Então, roupas um pouco mais, o taping, né, que a gente utiliza muito para essa estruturação abdominal, estruturação da musculatura, traz um conforto. A bolsa de água quente nas pernas, assim, às vezes na lombar, nas costas. Buscar posições de relaxamento, a própria respiração no pós-parto. A gente não é só na gestação, não, gente, no pós-parto também. Se permita a ter pelo menos um minuto de respirar 3 vezes profundamente, tomar um bom banho, usar óleos essenciais, colocar um difusor no seu ambiente onde você estiver dando de mamar,
ou estiver dormindo. Você pode receber isso de forma, subjetiva, né? Então vai ficar aqui, você respira, você recebe, e isso tudo está entrando no teu sistema. E você está fazendo leitura de todos esses códigos. Então, sim, é possível que a gente faça alivios e cuidados para que a gente tenha um pós, justamente tudo isso, elevando a nossa capacidade mental, social, biológica. A gente não vai permitir que jorrem tantos hormônios negativos e menos gatilhos mentais para esse lugar que é das sombras que eu falei do início. Bom, a gente falou para o acompanhante, a gente falou aí para a família, né, rede de apoio, falamos para gestante, para puérpera. Agora eu quero saber assim, o que a gente pode falar aqui no podcast que vai ajudar as pessoas que estão assistindo, que são profissionais da área de saúde, são enfermeiras, né, obstetras, trabalham às vezes em postos de saúde, têm contato ali com aquelas gestantes. Como que eles conseguem identificar que essa gestante está entrando num processo de depressão pós-parto, para que eles consigam encaminhar para essa ajuda mais específica? Assim. Ai, amigos, meus profissionais amados, eu sei que às vezes a conduta, a jornada de trabalho para quem está numa instituição é puxada. Então, antes de tudo, a gente trabalhar a empatia profissional, né? Então, o que é isso naturalmente nos meus pilares de atendimento? Não julgar, não falar desnecessariamente, não ser redundante, né? São alguns, talvez um dos 3 pilares mais importantes, assim, que muitas vezes a gente tem quadros, eu sei, você quer ajudar, você quer trazer sua experiência, você está ali olhando tantas coisas acontecendo, mas para aquela pessoa que está vivendo, é a primeira vez, é a única vez, não vai se repetir. Então, não levar isso de uma forma mecânica, não levar isso como uma forma de qualquer jeito, se atenha ao que você está propondo a fazer. Então, se você é uma enfermeira, busque fazer os serviços com maestria, com qualidade, com carinho, dentro da sua área. Não passa da margem de um acompanhamento, de um aconselhamento, de uma fala que não é tua, não tem propriedade para fazer isso. Se a tua instituição tem uma terapeuta, tem uma psicóloga, tem uma assistente social, solicite. Uma fala que ajuda muito é uma puérpera. Olha, nós aqui na maternidade, ou aqui nós na instituição A, B, C, oferecemos atendimento qualificado, temos uma profissional psicóloga, temos um banco de leite qualificado. Oriente essa pessoa a buscar ajuda, né? Muitas vezes, vou perguntar, mas você tem uma doula, você tem alguém que você possa ligar, que você possa recrutar, que você possa chamar? E não já sentar e resolver a vida da pessoa, porque às vezes a tua forma, por mais que seja amorosa, por mais que seja mas eu só falei porque eu queria ajudar, às vezes vai bate de retaguarda esse negócio. E não funciona muito e fica feio até para você. Então, muitas vezes, olhar para esse lugar de falar o que é necessário, pontual, não ser redundante, ficar repetindo. E fazer boas orientações, principalmente as que são recomendações dentro do protocolo de atendimento pré, parto e pós, dentro das instituições profissionais. Se é um profissional particular, por favor, não só particular, mas quem também está nas instituições, o que eu posso relembrar você? Que estudos e atualizações é anual, pelo menos. Anual, vá rever as suas práticas, vá rever a forma como você está trabalhando. Será que você está ajudando e curando pessoas, ou você está gerando mais dores e encaminhando pessoas mais conferidas para o mundo? Uma boa reflexão aí para buscar atualização profissional em todas as áreas. Que legal. Bom, a gente está chegando no final. Fico muito triste, porque a gente tem muito assunto, a gente podia ficar aqui um dia inteiro falando e tudo. Mas assim, Má, você falou que você passou pela depressão pós-parto e você superou. Então, como que você consegue falar para elas, assim,
dicas, né? De que, olha, se você já está em depressão, tem como sair, não sei, dicas práticas, assim, que te ajudaram a sair da depressão pós-parto. Olha, parece brincadeira, né? Mas eu vou reforçar de novo. Sabe o que é assim, enquanto mãe, né? Me ajudou muito, mesmo não sabendo de nada, porque naquela época eu sempre relembro. Eu sou psicóloga há tantos anos, trabalhei com tantas pessoas, revisitei, acompanhei tantos casos, mas quando foi a minha vez, eu me esqueci de tudo, porque eu só simplesmente fiquei mãe. E aí eu tive que, por algum movimento muito importante, eu atrelei os meus banhos, como algo restaurador da minha vida. Então, ter a prática de um banho, eu falava pro meu marido assim, olha, pega a neném, ela chorava, minha filha chorava, até porque ela chorava os choros que eu não conseguia chorar, como eu falei aqui. E aí eu falava, no início ele ficava com ela do meu lado, e claro que aquele banho não era bom, né? Até o dia que eu falei pra ele, olha, eu preciso mesmo, de verdade. Então assim, eu sei que ela vai chorar, eu sei. Pro companheiro, às vezes, não é fácil, gente. Principalmente quando não tem preparação. Ver o filho chorando, ele quer entregar pra você porque ele acha que você, como tem peito, você vai ser a chupeta ou o cala-boca do neném. Mas você vai fazer aquele neném parar de chorar. Então, é desesperador sim. Mas, enfim, eu precisei ter essa força de dizer pro meu marido assim, olha, vá, bote no carrinho, dê 5 minutos de volta ali na frente de casa, que é o tempo que eu preciso botar minha cabeça debaixo do chuveiro e deixar a água correr na minha cabeça. Então, assim, parece que é 5 minutos, não, mas foi um banho de 2 minutos, que para mim já foi restaurador. Ouvir músicas é algo para mim que me ajudou a mobilizar emoções, mobilizar sentimentos. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, né? Tirando pela minha experiência de mulher, de mãe, e também atrelando com um olhar especialista, é que você já escreva em algum lugar o que te faz bem. Quais são as ferramentas que você usa hoje quando você está estressada? Quando você está tipo, ai meu Deus, estou para pular no pescoço de alguém agora. O que você precisa fazer? Você vai lá e come, você vai lá e toma um sorvete, você vai lá e come um chocolate, você vai lá e toma um banho, você vai conversar com alguém, você pega o carro, você dirige. Eu já escutei de um tanto, né? Você usa óleos essenciais. Lembre-se disso. Anote. Não se esqueça. Vão fazer sentido no pós. Faz, porque no pós a gente esquece. Esquece mesmo. Esquece tudo. O que eu fazia antes? E assim, anotar, coloca no espelho, sei lá. Coloca na carteira do esposo pra ele entender. Eu, como eu sou muito tecnológica com as coisas, bota como lembrete pro celular. No celular, apitar Marixa, lembre-se de quem você é. Ai, meu Deus, escreve aí, mulher. Quem você é. Quais as coisas. Às vezes vestir uma boa roupa. Uma roupa que lhe caia bem. Gente, são coisas mínimas que fazem a diferença pra gente, né? É isso, é não esquecer que você, antes de ser mãe, você é uma mulher que precisa de cuidado, né? É uma pessoa, e às vezes pode ser um pai. E olha que isso é tão incrível, né? Isso não é acometido apenas as mães que parem, mas as mamães de coração, as mães adotivas. As mães também que entram no processo de adoção e estão com crianças em casa, elas também entram nesse movimento de pós e puerpério. A gente esquece disso, né? Mas olha só, para vocês também que estão com as crias em casa, é a mesma coisa. Atenção, lembre-se quem você é. É isso. Não nasceu, né? Não nasceu físico, mas nasce do coração. Nasce do coração. E o amor é o mesmo. Com certeza. Bom, então, é isso, né, Eita! gente? É se cuidar da mulher que tá aí na sua casa, da mãe do seu filho, da mãe do seu neto. Cuida dela para que ela consiga ficar bem mentalmente, emocionalmente, e aí conseguir dar o melhor pro bebê, né? Isso mesmo. Nosso podcast, lembrar para você que eu estou atendendo sim também no Instituto. Então, se por algum motivo, em algum cenário desse que nós comentamos, falamos e trouxemos aqui algum recorte, e você sentiu no coração de querer estar em contato comigo, atendimento, o consultório está aberto, eu atendo na Papo de Gaia.
Então é simples, é só acompanhar, você já tem aqui embaixo toda a nossa rede social, manda mensagem, você vai ser encaminhado com horário, a gente tem tabela social, tem atendimento super acessível, porque a intenção da instituição e o meu é que você tenha sim um lugar para você se aninhar durante a gestação, no momento do parto e nos cuidados com o pós-parto também. Então atente-se, se esse podcast, esse episódio fez sentido para você, entre em contato. Só deixar no direct, se você tiver por algum motivo vendo algum trechinho, entre em contato, nós estamos aqui, é só agendar e vir. E acho legal também que a Marixa, você pode, por exemplo, eu sou o pai, tô vendo que a minha esposa tá passando por isso, e você quer ir conversar com a Marixa para ver como você pode ajudar, também pode agendar. Sim, existe um lugar na psicologia que a gente chama de aconselhamento, né? Então vamos derrubar gente, já estamos no ano de 2024. Vamos derrubar essas crenças, esses medos, esses preconceitos, principalmente pessoas que nunca nem tiveram em frente a uma psicóloga, a uma terapia, enfim. Existe um processo que não necessariamente é um tratamento, é um acompanhamento, mas é o aconselhamento. O aconselhamento psicológico, ele vai entrar nesse lugar aí que é de ouvir a sua dor, e aí nesse mesmo encontro a gente vai trazer uma estratégia, vai trazer ferramentas para que você possa se desenvolver em casa, né? Na sua vida pessoal, na sua família, que é a diferença do acompanhamento terapêutico, que a gente tem os nossos encontros semanais, quinzenais, que podem ser online ou presencial. Então, existe o aconselhamento também que hoje super que funciona para muitas pessoas. Tem gente que é assim, ó, às vezes tá ali, ó, tá chegando, é uma fala, é uma pergunta, é um aconselhamento, pum, pronto. Deu a luz. Pronto, é isso. Eu não sou uma psicóloga que acredito que as pessoas precisem viver dependentes de outras pessoas. Eu sou uma pessoa que eu liberto pessoas. Então, ao longo da minha psicologia, e talvez por isso eu seja uma terapeuta diferenciada, é que eu ponho vocês para o mundo mesmo. A minha intenção é que todo mundo tenha a oportunidade de abrir asas, de viver a vida, de sentir intensidade, sentir o vento no rosto e de ser dono do seu próprio carro e dizer assim, eu vou para lá porque eu quero e não porque estão me mandando. Ai, que libertador isso, por mais psicologias assim. Amém. Bom, gente, então agradecer, Má, por você ter aceitado vir hoje como psicóloga falar desse assunto tão importante, tão necessário, né? Falou com toda a maestria que eu já sabia que ia ser. Então agradeço de coração. Quer deixar uma palavra para os nossos ouvintes? Gente, saber que assim, né? Que gostoso saber que vocês estão curtindo os nossos episódios. Já estamos aí no nosso 22º episódio. E a intenção é sempre estar atrelando e trazendo pessoas que façam sentido, com assuntos que façam sentido e que sejam materiais que fiquem aí para o universo, que você possa encaminhar para mais pessoas esse episódio que fez sentido para você. Escreve aqui embaixo o seu comentário, o seu joinha ou o seu coraçãozinho, nem sei, tem tantas coisas para a gente poder fazer aqui, mas que para nós é uma forma de sinalizar que o que estamos fazendo aqui, né, Jô, está fazendo sentido também. Então, seja de uma forma visual, seja de uma forma auditiva, que esteja chegando para todas as pessoas, inclusive em processos enfim, que eu estou querendo dizer, quando a gente associa, quando nós colocamos de inclusão, é isso que eu estou tentando buscar a palavra na minha cabeça, que o podcast seja um lugar de inclusão para todos, que seja por vídeo, seja por legenda, seja por áudio, mas que fique aí um lugar para você chamar de seu, e uma oportunidade de você também nos conhecer. Muitas vezes você não foi na Papo de Gaia, mas já está amando a Joyce,
já tá amando, a Arielle, a Lu, eu e tantos profissionais que estão lá comigo, trabalhando nessa casa maravilhosa. Olha que oportunidade incrível de você chegar bem pertinho da gente. Agora, para sentir o nosso cheirinho, né, Jô? Saindo na Só safra, indo lá, não tem jeito. Então, esse é o meu cheiro, meu carinho, meu afofamento para você no nosso encontro de hoje. Obrigada, Jô. Gente, então, agradecer por vocês estarem aqui com a gente novamente. Lembrando, então, temos mais 21 episódios atrás. Volta para ver os assuntos, os temas. Temos muitos convidados. E aguardamos, então, você na próxima semana. Lembrando, se hoje o que você ouviu, Joyce, não estou gestando, não conheço ninguém agora que está gestando, mas compartilha, porque vai chegar em alguém que precisa do conteúdo de hoje, tá? E, claro, qualquer dúvida, qualquer preocupação que aparecer, chama a Dola. Até semana que vem, tá, gente? Em pé.